Thaís Gargantini. Eu trabalho exclusivamente com economia comportamental em governos. Atuo diretamente nas organizações do professor Dan Ariely, tanto em Duke University, no Center for Advanced High Science, na Kaima, que é uma organização que fica baseada em Israel, eu estou em Israel aqui agora, e no People in Government Lab de Oxford. Então, são 3 organizações que usam a economia comportamental para melhorar a política pública e, por fim, melhorar a vida do cidadão. E eu espero que você, assistindo um pouco o vídeo, número 1, você consiga entender um pouco mais o que é economia comportamental, número 2, que você consiga entender como é que isso pode ser aplicado no seu dia a dia de uma maneira bem rápida e superficial, mas que você tenha uma ideia. E 3, que você saia curioso ou curiosa, no mínimo, ou que você saia um apaixonado ou apaixonada como eu. Então, vamos começar a entender um pouquinho o que é economia comportamental. A primeira coisa que a gente tem que entender é sobre a racionalidade do ser humano, né? Para os economistas tradicionais, e não tem problema se você não é um, mas a gente tem uma visão, os economistas tradicionais têm uma visão de que a gente é muito racional, que a gente tem uma capacidade cognitiva, de tempo e de uma preferência consistente no momento que a gente escolhe fazer qualquer coisa, no momento que a gente decide qualquer coisa, seja uma decisão de consumo, uma decisão de vida e etc. Só que daí a gente olha para o nosso lado assim, e a gente fala, peraí, não é bem assim. Tem um monte de gente em volta de mim que não é bem racional. A gente olhar para o nosso comportamento é um pouco mais difícil. Mas a gente pode olhar para outras pessoas e falar, tem muita gente em volta de mim que não é muito racional. O que é que está acontecendo? E aí que entra a economia comportamental. A economia comportamental teve 3 prêmios Nobel já, então, assim, não é uma ideia de uma pessoa que simplesmente deixou de ser tão importante. Então, a gente está falando de 2 psicólogos, infelizmente um faleceu, acabaram ganhando o prêmio Nobel, mas 2 psicólogos que mereciam ter ganho, né? Então, Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel, mas o Amartya Sen, que já tinha falecido, ele deveria ter ganho também. São 2 psicólogos que ganharam o prêmio Nobel de Economia. A gente teve o Richard Thaler, que é um economista, mas que ganhou uma teoria que usa muito a economia comportamental, e a Esther Duflo, que também é uma economista, e ela ganhou o prêmio Nobel em 2019, usando a economia comportamental e várias técnicas de experimento interessantes, que fez com que ela ganhasse o prêmio Nobel. Então, a primeira coisa é, a gente não é tão racional assim, e isso não é uma ideia só, a gente tem um reconhecimento da academia sobre o tema. Agora, como é que a gente faz para utilizar isso, né, nas nossas políticas públicas? Políticas públicas, assim como qualquer organização, se a gente for pensar bem, a gente está no negócio de mudar comportamento, certo? Então, quando você pensa numa política pública, geralmente você quer que o cidadão, ou que o servidor, ou que alguém, o seu público-alvo, de alguma forma, mude o comportamento. E se a gente quer que ele mude o comportamento, a gente tem que entender como ele funciona. Quais são as formas que a gente tem para entender como ele funciona? Primeiro, saber que ele não é tão racional assim. Então, uma dica já que eu vou dar para você: informação não gera mudança de comportamento. Não estou dizendo aqui que a gente não deve dar informação, mas não espere que isso por si só mude o comportamento. Então, essa é uma dica já importante que você pode anotar se tiver aí um caderninho. A segunda coisa é que a gente tem vários vieses que a gente chama, ou que são erros consistentes, de que afastam a gente daquela visão racional que a economia tradicional, né, sempre alegou. E esses vieses estão tabulados, inclusive a INAP tem uma lista super bacana que o Clare fez, eu sou super fã dele, eu recomendo vocês não só irem no curso dele, mas também verem esses cards que ele fez, que são sensacionais, que é o Simplesmente. Assim como a gente tem outras organizações no Brasil que traduziram esses vieses, vocês podem ler, conhecer um pouco mais, e provavelmente vocês vão se ver um pouquinho na hora que vocês estiverem lendo isso. E a terceira coisa é fazer experimento. A economia comportamental, para quem conhece um pouco, geralmente ouve falar muito sobre os efeitos psicológicos, sobre os vieses e como a gente não se comporta do jeito que a gente deveria. Mas a parte mais importante da economia comportamental é a gente questionar os nossos próprios julgamentos e as nossas próprias crenças, do que vai funcionar ou não. Então, experimento é extremamente importante. Teste isso no seu contexto. Uma das coisas que a gente sabe, como economistas comportamentais, é que o contexto influencia muito na nossa decisão. Então, a gente fazer copy-paste, né, copiar alguma coisa e colar no nosso contexto, não necessariamente vai funcionar, já pensa nisso. Pode ser um insight super interessante, algo muito bacana para a gente aprender, mas não necessariamente vai funcionar. Então, experimente, pense em algo, faça num piloto de preferência, use algumas técnicas de experimento, faça algumas análises estatísticas para ter certeza que aquilo vai funcionar e que está funcionando. E por fim, acho que uma coisa também que
que eu sempre gosto de falar, né, que não é só sobre economia comportamental, mas quando eu comecei a entender um pouco mais sobre essa área de conhecimento, eu, na verdade, comecei a mergulhar na ciência. E a ciência, ela é algo difícil, complicado e complexo. Ela se questiona, ela se contradiz. Hoje pode o ovo, amanhã não pode mais. Quem que já não brincou bastante com essa história? Mas a ciência, de todas as formas de conhecimento que a gente tem, ela é a que mais próxima nos aproxima, ela é a que mais nos aproxima da verdade. Ela continua sendo confusa, continua sendo trabalhosa, mas é o mais próximo da verdade que a gente tem. Então, a economia comportamental, antes de mais nada, antes de ser um contraponto à economia tradicional, antes de ser uma lista de vieses, ela é uma ciência. E ciência exige experimentação, exige teste, exige piloto. Então, para finalizar, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é: economia comportamental é super poderosa, uma forma mais completa da gente entender o funcionamento do ser humano. Por que é importante? Porque se for pensar, a gente está sempre nesse negócio, né, vamos pensar assim, ou nesse objetivo de mudar o comportamento das pessoas. E terceiro, por mais que a literatura traga várias informações interessantes sobre como as pessoas se comportam e como a gente redirecionar o comportamento, teste e experimente no seu contexto e na sua área. A gente tem um monte de case que eu poderia passar aqui, mas eu convido vocês, a gente vai ter uma oficina que vai entrar um pouco mais detalhado nesses pontos. Eu trago bastante case, trago algumas perguntas para vocês também. Ficaria muito feliz se vocês pudessem participar, mas de qualquer forma, se esse vídeo já deixou vocês curiosos e né, quiserem conhecer um pouco mais, sugiro também que vocês assistam os vídeos do professor Dan Ariely. Tem aqui um viés meu, né, sou enviesada, o quanto eu acho que ele é uma pessoa extremamente competente, que sabe falar muito bem sobre o assunto. Mas tem vários outros autores, o próprio Daniel Kahneman, um livro Rápido e Devagar. E a gente tem o próprio Richard Thaler, para quem gosta mais da área de finanças mais da área de finanças e a nossa relação com o dinheiro. A gente tem o Sustain, que é um pesquisador super bom também, que foi, na verdade, trabalhou no governo muito tempo nos Estados Unidos, e que hoje publicou junto com o Daniel Kahneman o último livro, The Noise. Então, tem muitos pesquisadores e especialistas no assunto, que vale muito a pena se você quiser conhecer um pouquinho mais. É isso, espero que vocês tenham gostado, e eu espero fazer mais um vídeo um pouquinho mais aprofundado, com cases um pouco mais concretos na próxima vez. Mas é isso, muito obrigada, beijo para todo mundo.